uma vez, quando eu comecei a pesquisar o Congado, né, foi que eu conheci o seu Raimundo Nonato, que era rei Congo do estado, né, e eu comecei a ir na casa do seu Raimundo para conhecer a história do Congado e tudo, conversar, nós ficamos muito amigos e tal. Então eu ia para a casa dele, aí a gente sentava, né, tinha uma árvore no quintal, tinha um banquinho assim, a gente sentava debaixo da árvore lá, e aí lá debaixo dessa árvore o seu Raimundo começava a falar, a música, né? Eu perguntava, como é que é essa coisa de cantar? E o seu Raimundo pegava e começava a cantar. Pai de nosso com Ave Maria. Então, esse canto, essa maneira de cantar, eu não tinha aula nas escolas de arte que fosse me dar. E era ali, no cotidiano com ele, que eu fui vendo como é que a voz passeava, né, na boca dele, né, no peito dele, onde é que isso ressoava, né? E ele ali cantava para mim, todo dia ele cantava. Mas ele não falou comigo, vou te dar aula, ele cantava, né? E eu que fui ali viajando. Então eu comecei aí foi nesse processo que inclusive eu comecei a pensar muito na questão negra, né? Que era o seguinte, na medida como a gente tem um processo de formação, vamos dizer assim, natural, né, da convivência, né, natural, um processo de formação da convivência, o fato da gente falar que a gente é autodidata é um pouco da gente apagar a memória dos nossos mestres. Quem foram os nossos verdadeiros mestres, né? Porque eles estiveram ali, mas não se colocaram. Então, e aí eu comecei a pensar, a valorizar, né, essa figura dos mestres, né? Quem te ensina sem ensinar, quem te passa o conhecimento pela convivência. Ali é comendo, é cantando, é dançando. Eu preciso estar contando uma história com o meu trabalho, eu preciso estar questionando alguma coisa para poder fazer. Precisa ter um sentido, né? Não é só... Eu tenho uma preocupação com a estética, é claro, assim como muita gente tem com o trabalho deles, mas assim, a estética não é o que move meu trabalho, assim, é outra estética, assim, né? A estética do humano, assim, do que você vai passar com isso, né? Então acho que é um pouco por aí, assim, que a forma como eu penso, a imagem, como eu penso meu trabalho, como eu penso o que eu quero dizer para as pessoas. Então é complicado. Eu me considero uma mulher forte, eu sou uma mulher forte, eu não sou fraca não. Mas da onde eu vim, eu jamais poderia ser fraca. Eu jamais poderia amolecer. E assim, eu tô sempre de prontidão. E uma coisa que eu aprendi no teatro é assim, esteja sempre com os joelhos levemente flexionados, diante da cena, o que fazer. Olha a cena e você vai saber o que fazer. Respira, olha, e você vai saber o que fazer. E parece que a poesia como eu a desenvolvo, quer ser alguma coisa entre o poema, quer ser alguma coisa entre a possibilidade de respiração. Me parece que um poema é uma possibilidade de respiração, sendo ao mesmo tempo um estado do pensamento, um recorte de um dos muitos estados do pensamento, o pensamento em sua errância. Então é assim, eu quero falar sobre isso como fonte de conhecimento, sabe? Então, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, que existe uma poesia negra que antecipa a questão da decolonialidade, é o quê? Porque existiam poetas negros que estavam discutindo no Brasil quais eram os reflexos desse processo de colonialidade. E discutir os efeitos desse processo de dominação, opressão, e discutir essa ferida colonial, era apontar para novas maneiras de existir. Era apontar para novas maneiras de se organizar.
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa subjetividade contribui para a construção de uma teoria que vem depois. E aí eu encontrei no trabalho, assim, no trabalho artístico, no trabalho de performance principalmente, esse lugar para poder colocar as minhas inquietações, assim, que é algo que me interessa muito, sabe? E que para mim não é só um trabalho artístico. Não importa assim o lugar, né, de exposição, tem que ser numa galeria. A gente meio que tenta sempre deslocar, assim, tipo, sair do centro, né? De repente pode fazer, tipo, começar na periferia, começar em áreas fora do centro e apresentar simplesmente na galeria, mas também como pode, tipo, ficar só nessa área, assim, e o centro for para lá, né? Como a gente fez no Jardim Canadá. A gente transformou o bar na galeria e o vernissage foi nesse bar e deslocou essas pessoas e tem essa relação de arte, né, diferente, para entrar de encontro com outras relações de arte também, né? Com outras pessoas, e mais esse encontro afetivo, eu imagino, assim, independentemente do objeto, né? Ele não consegue ficar fechado, ele é em um processo de uma bolha que gere criatividade. Não, é o contrário. Ele vivendo de maneira ampla as suas histórias, os seus conflitos sociais, ele acaba tirando daí o mote para a sua criação, acaba tirando daí o mote para ampliar o processo constante de formação, não é? Porque o artista ele é um ser que está em constante formação, especialmente o artista contemporâneo, que não vive o artista de dança contemporâneo, né? Ele não vive de uma corporeidade, ele não vive do seu próprio discurso, ele vive do conflito de experiências, né? E esses conflitos de experiências faz com que o artista permaneça todo o tempo em estado de formação. Da minha forma de construir, da minha forma de dialogar, da minha forma de apresentar, eu tento construir um universo para aquele que está vindo, que é possível. É possível mudar dentro daquilo que você acredita, né, que é seguir uma realização de um sonho. Então, eu acho que eu cheguei, né, já há um tempo a essa realização. Eu continuo agora dentro do meu fazer, realizando cada dia, né? Cada obra é um sonho, cada diálogo é uma possibilidade de discussão. Mas quando se trata de arte popular, e principalmente de teatro, é uma arte que é para guerreiro. Não é para... É para profissional mesmo, é para iniciantão, porque senão você desiste no meio do caminho, se você não for muito guerreiro para fazer teatro, para fazer essas coisas assim. Mas então o material, ele é importante, assim, ele para mim o material, ele está sempre ligado aos fundamentos. Não é de graça, assim, não é uma coisa que eu uso assim, ele sempre tem fundamento, ele tem sempre um sentido, que muitas vezes ele vem com o primeiro, mas depois você descobre outros sentidos. Então é assim com o aço, é assim com a pedra, é assim com o feltro e o ferro queimando o feltro, é assim com a borracha. O sentido está sempre depois, ele faz, ele vem somando, né? E é uma coisa que ele me ajuda é isso, de ver esse artista que nasce comigo lá atrás, porque ele tinha um choque entre o mestre Orlando e os professores das escolas de arte em Belo Horizonte, das escolas de ensino superior, que não reconheciam nele
o artista, né? E falavam com ele que ele não era artista, que ele era artesão. Então ele sempre me falava isso. Então foi um ano bom, porque é o ano que eu não sou aprovada no teste de aptidão das duas da escola de arte superior em Belo Horizonte, mas o ano que eu encontro com ele e ele me apresenta essa outra possibilidade da arte, né? E aí ele me fala isso, né? Do artista, do artesão, do artesanato, né? E que é essa arte nata, esse artista que nasce com a gente, nasce com você. Então ele aponta isso em mim, né? Então ele fala, né? Não, o artista está com você, ele nasce com você. O artista está lá quando você talhava aqueles gravetos, né? Para reconstruir uma parte daqueles bonecos lá atrás, né? Ali já está o artista. Não é agora, nesse momento, mas o artista nasce com você lá atrás, quando você talha madeira, né? Corta o metal, né? E aí, para reconstruir essas partes desses bonecos que estavam faltando, aí nasce o artista. O artista nasce quando você desce o morro com a sua mãe para o centro, aí que está o artista. Então ele aponta esse artista que já estava comigo lá atrás, né? E então isso é importante, né? Ele mostrar esse artista que está fora de um curso superior de arte, né? E eu sei que ela não está dentro da tradição da pintura e eu não quero nem que esteja. Aí eu falei para Fabiana, respondi que assim, meu objetivo era realmente assim, fazer uma pintura que não tinha nenhuma ligação com a tradição, porque apesar de eu ser formada a partir de cânones que são acadêmicos, eu não queria dar continuidade a essa tradição excludente. Então, queria fazer uma pintura que partisse do que eu quero fazer. E essa decisão surgiu a partir também da observação, por exemplo, de trabalhos de arte que não são trabalhos de arte do que a gente vê numa galeria. São várias histórias, são várias disciplinas, né, que dialogam. Assim como na nossa formação mesmo, né, igual quando eu falo da minha formação, né, diversa, acho que eu tenho que colocar, né, prezo por colocar isso no trabalho também, que tem, né, uma parte muito importante, né, a nossa formação, e isso está presente, está colocado, sendo lembrado no trabalho. Então eu falo com você que eu sempre fiz porque eu era como diz um professor meu, uma instalação ambulante. Eu colocava tudo em mim. Se eu via uma roupa, eu nunca gostei de roupa em vitrine. Eu gostava sempre de garimpar. E eu desconstruía minhas roupas, era na mão mesmo. Ah não, essa manga tinha muita legal, aí cortava, dava uma ajustada, sabe? Nas saias eu bordava, bijuteria toda, sabe? Então, às vezes, eu acho que, depois eu pensando sobre isso, talvez eu faria isso sim, para ser visível mesmo, não queria nada igual de ninguém, sabe? Porque eu não quero vista em lugar nenhum, né? E então, assim, eu acho que o artista, quando é artista, em alguma fase da vida, aquele negócio sai, sabe? Então, eu tive sempre essa ação rebelde, assim, com fazer. É difícil, né? Porque tem toda uma reflexão que eu fui fazer essa reflexão na escrita, né? No período do doutorado. Posso até citar aqui e aí tudo para mim vai virando trabalho, sabe? Trabalho de poética, de artes. E eu tenho um folheto, e esse folheto para mim ele
cruza com várias questões da minha história. Principalmente duas pessoas que estão implicitamente referenciadas aqui no processo de construção, que é minha avó paterna e meu avô materno, né? Não, meu avô paterno também. E eu escrevi, um folheto, vou distribuía na escola, eu sempre trabalhei na educação básica, desde que eu me formei em 2003. De lá para cá eu sempre tenho atuado dentro das escolas públicas e tal, principalmente escolas públicas, passei por escolas particulares. Mas nesse folheto tem aqui: entregue para 5 pessoas um papel dobrado contendo uma mensagem de resistência escrita nela e peça para abri-lo em local seguro, longe da polícia. Solicite a elas que repitam o gesto com outro grupo de mesmo número e que cada uma, por sua vez, também faça o mesmo. Toda pessoa que realizar esta ação será considerada iniciada. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 25, 125, 5 vezes 125, 625, 5 vezes 625, 3.125.